Olá pessoal, como vocês estão? Eu sei, é tenso esse tempo de quarentena, em que temos que ficar em casa, mas eu espero que estejam todos bem, com muita saúde. E o Enem tá aí, não mudou a data, e a gente então precisa correr para conseguir fazer uma redação nota 1000. Eu sou a professora Paula e nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de tópicos frasais. E se você não sabe o que é um tópico frasal, eu vou deixar o link do vídeo sobre esse assunto aqui na descrição e você corre lá antes de assistir esse vídeo, assiste ao vídeo sobre tópicos frasais e depois você vem para esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Consultório Linguístico. Como já estudamos, o tópico frasal é a primeira frase ou primeiro período do parágrafo. É muito importante darmos atenção especial a como vamos começar o nosso texto ou como vamos começar qualquer parágrafo, para prender o interesse do leitor. E para isso existem algumas técnicas que eu vou te ensinar agora. Acompanhe comigo. Eu vou expor aqui hoje somente algumas maneiras de como iniciar um parágrafo e eu escolhi aquelas que os alunos mais gostam de utilizar. Então lá vai! A primeira delas é fazendo uma declaração inicial. Se você quiser utilizar a declaração inicial em seu texto, você deve logo de início fazer uma declaração forte, surpreendendo o leitor. Você afirma ou nega algo no início e em seguida justifica e comprova sua declaração. Veja! O conhecimento nasceu como uma extensão do corpo para ajudá-lo a viver. O corpo sentiu dor e a dor fez usar a inteligência a fim de encontrar uma receita para pôr fim à dor. O corpo sentiu prazer e o prazer fez usar a inteligência a fim de encontrar uma receita para repetir a experiência de prazer. Esse é o início do conhecimento. Foi assim que nasceu a ciência. Percebam que nesse parágrafo, logo no tópico frasal que está destacado em vermelho, o autor faz uma afirmação sobre o conhecimento e nos próximos períodos ele justifica e comprova sua declaração dizendo que o corpo foi em busca de conhecimento. Olha lá, ele fala a fim de encontrar, a fim de encontrar. Então ele foi em busca de conhecimento para parar de sentir dor e passar a sentir prazer. Outra maneira de iniciar o parágrafo é com uma definição. Esse é o tópico frasal mais simples e o mais usado, pois é o mais didático de todos. O autor deve dar o conceito da palavra principal e depois fazer uma explicação. Repare neste exemplo. Violência é toda ação marginalizada que atinge de forma verbal ou física o outro. Vive-se na sociedade brasileira um momento de grandes tensões entre o crime organizado, cada vez maior, e a falta de preparo dos órgãos públicos para lidar com a situação crítica de caos urbano. Neste exemplo, o autor dá o conceito de violência no tópico frasal, que está em destaque em vermelho, e logo depois ele poderia falar sobre qualquer tipo de violência, porque ele dá a definição da palavra. Então ele poderia falar sobre violência doméstica, sobre violência psicológica, mas ele acaba explicando o seu tópico frasal focando em violência urbana. Outro tipo de tópico frasal é a divisão. É o tópico frasal em que é exposto um assunto que se divide em partes, em X partes. As ideias são apresentadas como uma enumeração. Cada ideia enumerada é desenvolvida. Também podemos usar pronomes indefinidos no plural, vários, alguns, etc. Essa é uma técnica que podemos enumerar problemas na introdução para depois desenvolver nos argumentos. Veja o exemplo de tópico frasal, então, agora no modelo de divisão. O povoamento do sul do Brasil processou-se de dois modos diferentes. No litoral, pela vinda de colonos açorianos, que chegavam com algumas ferramentas, sementes, um pouco de dinheiro. No interior, pela chegada de famílias paulistas,
que seguiam os caminhos do altiplano. O duplo aspecto do povoamento dará lugar a 2 tipos de sociedade e 2 tipos de economia. Bem, nesse exemplo, o autor divide o tópico frasal em 2 partes. Litoral, e aí ele explica como se deu o povoamento no litoral sul do Brasil, e interior, também dando ponto de vista em relação a essa questão do povoamento do sul do Brasil. A alusão histórica é uma técnica bastante utilizada por quem gosta e conhece a história, porque usa de fatos históricos como ponto de partida para desenvolver o parágrafo. Veja o exemplo. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Preparou-se o terreno para a construção da chamada aldeia global. Bom, nesse exemplo agora de alusão histórica, o autor fala sobre a queda do Muro de Berlim. E logo após, ele faz um comentário sobre o que aconteceu depois. Então, no desenvolvimento, ele vai comentar o fato histórico que ele colocou no seu tópico frasal. Outro tipo de tópico frasal bastante utilizado é a citação. Temos 2 maneiras de citar o autor das palavras que queremos colocar no nosso texto. Temos a citação direta, que é quando transcrevemos o conteúdo original entre aspas, citando o autor antes ou depois da fala. Como no exemplo, segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres em dignidade e em direitos. Vocês percebem que aí eu tenho, entre aspas, todos os seres humanos nascem livres em dignidade e em direitos, que é o que está escrito no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se eu copiei fielmente o que está escrito no artigo, então eu tenho que colocar o que eu copiei entre aspas. Já na citação indireta, o autor parafraseia a ideia original, transcrevendo-a com suas próprias palavras. Veja o exemplo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Então, percebemos que aqui temos uma citação indireta, pois o autor fala com suas próprias palavras aquilo que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele não copia fielmente as palavras dessa declaração. Neste vídeo eu apresentei somente algumas técnicas de como iniciar um parágrafo. Eu escolhi aquelas que eu percebo que os alunos mais utilizam. O importante agora é você praticar e escolher aquela que é mais fácil para você. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Compartilhe este vídeo e deixe um like para eu saber que está sendo importante para você e também para me motivar a continuar a trazer mais conteúdos. Ativa o sininho, não esquece de se inscrever no canal e não deixe de nos acompanhar. Um super beijo no coração de todos vocês e até logo!